Olá! Nesta edição a gente vai falar sobre testamento, inventário, partilha de bens e outras questões de herança. Veja também, Fórum da Comarca de Maracanaú passa por reformas para melhor atendimento da população e reportagem explica a punição para quem maltrata animais. O Fórum da Comarca de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, está passando por reforma. A modernização do prédio envolve também instalações elétricas, telefônicas e de climatização. A reforma no Fórum Desembargador Evandro Nogueira Lima começou no dia 2 de dezembro de 2013 e deve ser concluída na primeira quinzena de maio de 2014. O prédio, erguido em 2004, possui mais de 2.400 metros quadrados de área construída. Toda a estrutura física do edifício está sendo recuperada. As intervenções incluem troca do madeiramento e das telhas e colocação de revestimento cerâmico na área de circulação pública. A modernização também envolve as instalações hidrossanitárias, elétricas, telefônicas e de climatização. A reforma ela faz parte de um conjunto de obras que nós estamos agora na gestão do Desembargador Brígido implementando. São 3 fóruns que nós estamos em construção, né? Então a reforma de Maracanaú faz parte desse escopo de ações imediatas para melhorar a estrutura, né, daquela situação, daquela comarca, uma vez que ela agora passa a ter uma importância muito maior. Então ela já é uma comarca de entrância final, hoje comporta 3 varas cíveis, 3 criminais e 1 vara de família, e isso a gente tem como compromisso fazer com que aquela estrutura ela se adeque à condição dessas 7 varas que estão em funcionamento. Temos hoje uma preocupação muito grande com essas questões de acessibilidade e não só isso, mas também com o bom uso dos recursos disponíveis, né? A reforma vai trazer melhorias para magistrados, servidores e usuários da Justiça. É uma reforma bem ampla que vai desde intervenção na estrutura da laje do prédio a intervenções internas, melhoria de protocolo, distribuição, colocação de gradis que aumentam a segurança, expansão do estacionamento atual que nós temos, que vai contemplar também os servidores. Então, toda a comunidade frequentante do fórum ela vai ser beneficiada não só com a questão da segurança, mas com a melhoria das instalações. A Lei dos Crimes Ambientais prevê punição para quem maltrata animais. A pessoa pode pagar multa e cumprir detenção de 3 meses a 1 ano, dependendo do tipo de agressão. Abandonar, mutilar, manter em local inadequado, capturar espécies silvestres e promover rinhas são alguns exemplos de maus-tratos contra animais. Na UPAC, União Protetora dos Animais Carentes, a maioria dos cães e gatos foi encontrada nas ruas, alguns em situação de abandono. É o caso dessa cadela, que foi deixada na porta do abrigo. Segundo o presidente da UPAC, Gustavo Jorge, agressões físicas e o abandono são os principais tipos de violência sofridos pelos animais. A maioria dos animais que chegam aqui na UPAC, eles chegam bem debilitados, né? São animais que, em 99% dos casos, eles estão vindo direto da rua. São animais que vieram por um resgate de um membro do grupo ou por um apelo feito pela internet. Então eles vêm bem debilitados. A maioria tem alguma doença de algum tipo, ou então carrapato. A maioria também bem desnutrido, né? São animais que chegam aqui no estado já mais debilitado. A professora de Direito Ambiental da Unifor, Isis Pinchella, explica o que a pessoa deve fazer ao testemunhar a situação de maus-tratos. Primeiramente, em caso de flagrante, né, a pessoa deve ligar para o 190, né, que é a Polícia Militar, e requisitar que vá até uma viatura no local onde está acontecendo o crime, com base na Lei 9.605, artigo 32. Quando não for caso de flagrante, ela pode ir até a delegacia de polícia mais próxima, fazer o termo circunstanciado e também ela pode levar essa denúncia ao Ministério Público. Tanto a indução, né, a incitar o crime, como também fazer apologia tanto a crime quanto ao criminoso em si, estão tipificados no Código Penal, no artigo 286 e 287, e possuem pena de 3 meses a 6 meses de detenção ou multa. No artigo 32 da Lei 9.605, nós temos a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, mas por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, né, elas normalmente são convertidas em penas alternativas ou, por exemplo, cestas básicas, né, pagamento de cestas básicas. A UPAC é uma organização não governamental
Quem quiser doar pode entrar em contato por meio do site upacfortaleza.wordpress.com ou do e-mail contato@upac.org.br. A gente não tem ajuda do governo, a gente recebe ajuda de terceiros. O próprio grupo acaba se mobilizando, faz camisetas, faz bloquinhos, faz material do próprio grupo, né, que a gente vende nos nossos eventos, vende no site e tem algumas parcerias com clínicas veterinárias e empresas. Nosso Código Penal, né, está sendo debatido na Câmara e está sendo proposto um aumento de pena para 4 anos de reclusão, né, e inclusive está se querendo acrescentar a questão do abandono, da omissão de socorro e do transporte inadequado de animais. O programa Justiça e Cidadania é uma forma de esclarecimento à sociedade sobre as funções e unidades da Justiça do Ceará. Fazem parte da iniciativa a cartilha Conhecendo o Judiciário, o Judiciário na Escola, que consiste em palestras proferidas por juízes em estabelecimentos de ensino, e o Conhecendo o Judiciário e sua História, que promove visitas orientadas ao Tribunal de Justiça e ao Fórum Clóvis Bevilacqua. Entre fevereiro e dezembro de 2013, mais de 1.100 alunos de escolas e faculdades públicas e privadas conheceram o tribunal. Eles assistiram a vídeo institucional sobre a estrutura e a história da Justiça cearense e conheceram a biblioteca e o memorial do Judiciário. O local guarda móveis, documentos, fotos e outros objetos. Além disso, ficaram sabendo como funciona o setor de digitalização de processos e acompanharam parte da sessão de órgãos julgadores. Por ocasião da visita ao TJCE, participaram de sorteio de exemplares da cartilha Conhecendo o Judiciário. Na faculdade, a gente só, muitas vezes, fica centrado muito na teoria e se fala em Tribunal de Justiça, se fala nos desembargadores, mas é só vindo até aqui, conhecendo a estrutura, não é, que eles realmente percebem, conseguem visualizar e compreender a complexidade do que seja, né, um Tribunal de Justiça. Achei excelente, né, porque nós pudemos aprender mais sobre a parte histórica e a arquitetura do prédio, que é belíssima. Tivemos a oportunidade de ir até o memorial e conhecemos um pouco dos grandes nomes do direito, né? Aprendemos várias peculiaridades do Poder Judiciário e vários fatores históricos muito interessantes. Também entre fevereiro e dezembro de 2013, mais de 3.100 estudantes assistiram à palestra de juízes. Os magistrados vão às escolas falar sobre direitos e deveres, além de outros temas de interesse. No dia 27 de agosto, por exemplo, a juíza auxiliar da comarca de Fortaleza, Ângela Maria Sobreira Dantas Tavares, destacou o papel da família na formação profissional dos jovens. Nessa idade, o jovem não sabe nada, mas acha que sabe tudo. Tem curiosidade sobre tudo e, ao mesmo tempo, está precisando de placas sinalizadoras, de luzes, de faróis de advertência. Então, eu resolvi trazer para essa criançada um pouco de lições, um pouco de histórias de vida que possam servir de lume, de seta para que eles possam seguir ao longo da vida. Ficar com as famílias, seguir muitas famílias, não ir pelos caminhos errados, tipo as drogas, coisas do tipo. Bem, eu aprendi que a gente tem que sempre seguir o caminho certo, seguir a família, Deus e os amigos certos que aparecem na vida. As escolas e faculdades interessadas em participar do Justiça e Cidadania devem ligar para os telefones 85-3207-7044 ou 3207-7054. As ligações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A seguir, o Judiciário em Evidência fala sobre questões de herança, como testamento, inventário e partilha de bens. Os telefones da Vara Única da Comarca de Aurora, no interior do Ceará, são 88-3543-1014 e 3543-1258. Em Fortaleza, os processos relativos à herança tramitam nas 5 varas de sucessões do Fórum Clóvis Bevilacqua. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto a desembargadora Maria Gleides Lima Vieira, da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará. Antes, a magistrada era titular da 3ª Vara de Sucessões de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora, como foi a experiência da senhora na 3ª Vara de Sucessões do Fórum Clóvis Bevilacqua? Foi uma experiência gratificante. Através de uma lei estadual, em dezembro de 1995, foram extintas 5 varas de família criadas como varas de sucessões. Nessa época,
O volume de processo que cada uma dessas varas pegou foi um volume assim, real, assim, de cerca de 4.000 para cada juiz, né? Então, na época, a primeira vara de sucessões ficou com o doutor Câmara, que hoje é desembargador Câmara. Né? Que esses juízes, todos hoje já são desembargadores. Da segunda vara, o doutor Evaldo Gonçalves Leite, que hoje é o desembargador. Na terceira, eu, Maria Gleides, e quarta vara, Nailde, a desembargadora Nailde Pinheiro, né? E na quinta é o desembargador, que hoje é o desembargador Gomes de Moura. Né? Nós pegamos um acervo muito grande e tivemos que trabalhar muito, com muita dificuldade, com poucos funcionários, mas conseguimos reduzir isso para cerca de 1.000 e poucos processos para cada vara. Hoje em dia está nesse sistema de 1.000. Tem várias com 1.900 processos, mas outras com menos, 1.100. Né? Acho que o acervo hoje em dia não chega a 5.000. Mas foi um trabalho árduo e nós 5 tivemos que estudar uma matéria nova, porque o direito sucessório na época não era tão valorizado quanto é agora. E mudou toda a sistemática de valorização do processo. Isso foi muito bom, porque deu aos juízes uma dedicação exclusiva ao inventário. Esses 5 juízes foram premiados, que puderam estudar juntos. Nós éramos uns 5 juízes bem unidos, nos reuníamos todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, 15 dias, estudávamos e formávamos um consenso na tramitação de processos. Isso facilitou muitíssimo o andamento de todas as varas. Desembargadora, em que situação a pessoa deve fazer testamento? Quando ele quer destinar um bem para alguém. Pode ser um filho, pode ser um descendente, um ascendente, pai, mãe, né? Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser o cônjuge, o próprio cônjuge. Agora, ele tem que fazer esse testamento, ele pode usar metade dos bens dele, se ele for casado. Né? Se for solteiro, ele pode usar todos os bens, doar todos eles. Pode também utilizar o testamento, se não tiver bens, pode utilizar como um meio de legitimar filhos. Que sejam fora do casamento. Exatamente, pode legitimar através do testamento. Por exemplo, ter um bem, aí quer transformar aquele bem em bem de família, também pode fazer através do testamento. E para ter validade, o testamento precisa de testemunhas e de registro em cartório? Precisa. As testemunhas tem que ter pelo menos 3 para provar a autenticidade. Porque o testamento é um ato formal. Né? Ele precisa, se for um testamento público, ele precisa ser lavrado na presença do escrivão. O escrivão vai levar para o papel tudo que o testador disser. Né? E na presença de testemunhas. Então, depois eles encerram o testamento e quando aquela pessoa que testou falecer, aí vai ser aberto para os herdeiros. Né? E como é feita a partilha de bens quando não há testamento? Aí é o inventário. O inventário formal, ele, quando tem menores, ou dissídios, né? As pessoas, litígios, as pessoas discutem entre si sobre bens, tudo, aí convém que o processo seja através de inventário. Se os bens forem poucos e todo mundo estiver de acordo e for maior e capaz, aí não precisa fazer inventário, faz só um arrolamento. Que é bem mais simples. Que é bem mais simples. E não demora tanto tempo. Não demora tanto. Desembargadora, o que é o inventário exatamente? O inventário é o ato processual complexo, né? Porque é o mais formal, leva em consideração a capacidade das pessoas, a importância dos bens, que tem que ser os bens. Quanto maior o valor dos bens, mais difícil de fazer a divisão, mais longo o processo de inventário. Né?
E também porque, se tiver menores, precisa participação do Ministério Público, precisa ter o cuidado com os bens do menor, a divisão só é feita depois daqueles bens todos serem avaliados um a um. É isso que leva o processo a demorar mais, né? Porque é avaliado não só pelo fisco estadual, que o fisco vai dizer o valor do imposto, e, além disso, tem que haver uma avaliação judicial, por causa dos menores. E o que é exatamente o arrolamento? Já o arrolamento é mais simplificado. É uma partilha. Vocês procuram a pessoa o herdeiro procura um advogado e faz uma partilha. Por exemplo, meu pai deixou 4 casas, somos 4 irmãos, cada um vai ficar com a casa e pronto. Aí vão calcular o valor do imposto, faz as quitações fiscais todas e acabou. Cada um recebe o seu formal de partilha e fica com a sua herança. Esse acordo por meio de arrolamento é fácil na prática? Por meio de arrolamento é fácil, sim. Porque é uma coisa de acordo. A pessoa vai com vontade de fazer a partilha consensual. Isso é que é importante. Quanto mais as pessoas entrarem em acordo, não vai precisar de litígio, não vai precisar da justiça. É tanto que os inventários consensuais hoje são feitos em cartório. Não precisa ir à justiça, só quando tem um menor, uma coisa que vai fazer inventário mesmo. Mas um simples arrolamento pode ser feito em cartório. Quando a pessoa tem muitos herdeiros, acaba sendo mais interessante o testamento para evitar essas disputas judiciais? É uma pergunta interessante a sua. O pai de família, que tem muitos herdeiros, dá até uma prevenção para ele fazer logo um testamento que evita as brigas depois, né? Isso aí é um ato inteligente dele, se ele fizer. Mas nem todas as pessoas fazem isso. Aí falecem, deixam os bens e os herdeiros começam a brigar entre si, porque quer aquele bem X, o outro quer também, aí começam as brigas, as confusões por isso. Muitas vezes os bens se deterioram e o inventário fica rodando, andando aí anos e anos por causa das brigas entre os próprios herdeiros. Desembargadora, a gente faz agora um breve intervalo e no próximo bloco continua falando sobre questões de herança. O Centro de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Bevilacqua promove conciliação durante o ano todo. Mais informações pelos telefones 3492-8032 e 3492-8034. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre testamento, partilha de bens e herança. A nossa convidada é a desembargadora Maria Gleides Lima Vieira, da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Antes, era juíza da 3ª Vara de Sucessões de Fortaleza. Desembargadora, quando o testamento pode ser anulado? Como todo ato jurídico, ele é anulável pela falta de capacidade do testador, né? O testador menor, ele não pode ser testador, não tem capacidade. Precisa ter capacidade, ter maior e capaz, estar fisicamente bem, para poder testar. E como é possível provar essa capacidade na hora do testamento? Na hora do testamento, se a pessoa estiver sadia, são, raciocinando bem, aí ele pode testar. Depois, a prova não compete a ele, compete a quem depois precisa provar que ele não tinha essa capacidade. Aí que vão fazer entra com a ação de anulação do testamento e vão provar se ele não tinha capacidade nessa época. Vamos dizer, dizem que ele estava doente, aí tem que provar se ele realmente estava doente nessa época, de quê, por quê. É todo um processo, não é uma coisa que, assim, simples. Para anular o testamento tem todo o processo e precisa de uma sentença que vai dizer que aquele testamento é nulo. Desembargadora, o que significam bens vagos, bens de ausentes e herança jacente? Bens vagos são aqueles bens que não se sabe quem é o dono. Um bem abandonado, não se sabe quem é o dono. Não é?
O bem de ausente é quando a pessoa tem bens. Isso acontece muito, as pessoas viajam, não voltam, desaparecem. E aqui mesmo em Fortaleza nós tivemos casos de pessoas, lá nas administrações, de pessoas que desapareceram e deixaram bens, aí tinha que fazer ação declaratória de ausência para provar que aquela pessoa estava desaparecida, nomear um curador, aquele desaparecido, e posteriormente o curador via utilizar aqueles bens. E herança jacente? É aquela herança que a pessoa morre, mas não deixou herdeiros. Ou então ninguém sabe quem são os herdeiros. Então ele deixou a herança, mas ninguém sabe de quem é. Geralmente esses bens vão entrar no patrimônio público. Desembargadora, qual a diferença entre testamento particular e testamento público? O testamento particular ele não é registrado em cartório. É feito pela pessoa, ele escreve de próprio punho um testamento, mas não registra, guarda. Aí no final o herdeiro leva para o juiz, no processo, pedindo o reconhecimento daquele testamento particular. Já o público não, o público é feito em cartório. São 3 tipos de testamento. É o público, o cerrado e o particular. O cerrado e o público são registrados em cartório. Desembargadora, às vezes a pessoa, antes de morrer, diz que gostaria que um determinado parente ficasse com uma casa ou um carro, mas não deixa por escrito. A palavra falada tem alguma força? Nenhuma. Infelizmente, nenhuma. Na realidade, as pessoas dizem, mas não tem um registro. E só a força moral. Se os herdeiros aceitarem a palavra do testador e quiserem cumpri-la, a força moral, assim, é que vai influir. Mas se não tiver isso, não tem importância nenhuma. Vai depender de uma aceitação entre as partes envolvidas. A pessoa pode deixar todos os bens para um animal, mesmo tendo parentes vivos? Deixar o bem para o animal é impossível, porque o animal não tem capacidade. Né? O direito ele é aplicável entre pessoas. O animal ele não tem capacidade para agir, inteligência, essas coisas. Como é que ele ia receber? Né? A não ser que o testador, a pessoa que quer proteger seu animal, pode fazer uma doação para uma pessoa amiga, dizendo, você vai receber isso para você cuidar do meu animalzinho. Aí tudo bem, pode ser, pode colocar no testamento, pode fazer alguma coisa assim, fazer uma doação logo em vida. Desembargadora, que fatores contribuem para a demora na finalização de um processo envolvendo herança? Eu acho que o fator que mais causa demora no processo de inventário é a inimizade entre os herdeiros. A minha experiência como juiz de sucessões me fez presenciar coisas bastante desagradáveis, pessoas que na infância tinham tido o ciúme do irmão mais novo, aí depois que os pais morrem, aquele ciúme volta, aí fica com raiva, quer um bem melhor, porque aquele irmão mais novo era muito mimado pelo pai, pela mãe. Essas coisas aparecem, são mágoas antigas, mágoas da infância, e que eles guardam e aparecem no momento, depois da morte dos pais, aparecem essas coisas. Infelizmente tem esse lado psicológico das pessoas que causa esse tipo de transtorno. Né? E o segundo é a falta do dinheiro das pessoas para pagar o imposto. Porque o imposto é alto. E muitos inventários que têm um bem, só um bem, eles não vão vender o bem para poder pagar o imposto. Muitas vezes deixam de pagar o imposto, deixam o inventário de lado, o inventário fica arquivado, mas é um processo que não se extingue. Ele fica parado, mas a qualquer momento que a pessoa quiser retornar, vai porque tem um imposto para pagar. E o fisco
ele não perdoa, né? Tem que receber. O Estado tem que receber a sua cota. Desembargadora, um bem que for transferido ainda quando a pessoa está em vida, ele pode ser questionado depois? É como eu disse, se o herdeiro recebeu aquela doação, foi uma doação feita em vida pelo pai e pela mãe. Aí depois que ele falece, se os outros herdeiros acharem que aquele bem é mais valioso do que os outros, aquele bem tem que voltar para o inventário para ser partilhado com os outros. Porque o herdeiro, no caso, ele não pode ter um quinhão maior do que o dos outros. Independente de ter sido dado em vida? Independente de ter sido dado em vida. É mais seguro, então, fazer o testamento, desembargadora? É mais seguro fazer o testamento. E é importante reforçar que o cônjuge tem direito a 50%. 50%. Independente de estar em testamento ou não. Independente de testamento ou não. É ameação. Desembargadora, muito obrigada pela presença. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras notícias sobre a Justiça do Ceará você confere no site tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCNoticias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até a próxima semana.